Aguiar, por qualificação, por dano qualificado. Artigo 163, parágrafo único, inciso 3, do Código Penal Brasileiro. Impossibilidade, infração que deixa vestígios, imprescindibilidade da realização de exame pericial para a comprovação da materialidade delitiva, exigência do artigo 158 do Código de Processo Penal. Ausência injustificada para a falta da prova única. Aliás, a prova técnica. Recurso conhecido e desprovido. Concurso de Marcelo Regis de Souza Aguiar. Pedido de apelar em liberdade, prejudicado, preclusão lógica, não conhecimento. Alegação de nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, inocorrência, crime permanente, estado de flagrância que se prolonga no tempo, fundadas razões para a entrada no imóvel, ação policial recorrente de investigação pretérita, precedentes do TJ Ceará e do STJ, ressalva constitucional e ilegalidade da medida, prova ilícitas. Aliás, prova lícitas. Pleito de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Improcedência. Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, testemunhos policiais claros e seguros, material apreendido na posse do réu, tabletes de maconha e prensada, totalizando 2.850 gramas, uma arma de fogo, Taurus, 10 munições intactas, 94 gramas de cocaína e uma balança de precisão, evidencia a prática de tráfico de drogas, prova pericial. Pretensão de desclassificação para o delito de porte de drogas, para o uso próprio. Artigo 28 da Lei 11.346/06. Impossibilidade. Prova testemunhal e material apreendido com o réu comprova que as drogas se destinavam à traficância. Apelante que confessou que receberia R$ 150 pelo transporte da droga. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Rejeitado. Réu que ostenta maus antecedentes, condenação definitiva nos autos de número 00400157, dedicação a atividades criminosas, demonstrada através da quantidade de variedade de drogas, além da arma de fogo, munições apreendidas em posse do apelante, não preenchimento dos requisitos legais. Pleito de reanálise da dosimetria da pena. Do crime de tráfico de drogas. Primeira fase. Circunstâncias judiciais preponderantes, natureza e quantidade de drogas valorada. E circunstâncias judiciais da circunstância do crime, do motivo do crime e da consequência do crime, neutralizadas, aplicação da fração de 1/8 na exasperação. Pena base, 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multas. Segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea sobre os 630 do STJ,
diminuição de 1/6 da pena. Intermediária em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias multa. Terceira fase, inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena. Pena definitiva em 5 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias multa. Do crime de posse ilegal de arma de fogo e uso restrito. Primeira fase, circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime, neutralizadas circunstâncias judicial de antecedentes criminais negativada. Pena base, 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias multa. Segunda fase, circunstância atenuante da confissão reconhecida. Súmula do STJ, pena intermediária no mínimo legal. 3 anos de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase, inexistência de causa de aumento e diminuição de pena. Aumento e de diminuição de pena. Pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias multa. Concurso material. Pena total de 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 531 dias multas. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão parcialmente provido. É como voto, presidente. Obrigada, desembargadora Ilna. Votamos com Vossa Excelência, eu e o desembargador Eduardo Costa Fava. Eu quero inicialmente parabenizar o doutor Gustavo pela desenvoltura, pela eloquência, o pleito árduo, difícil, mas ele se ouve muito bem. E, na sua pessoa, saudar o estado do Pará, esse belíssimo estado desse Brasil, a região amazônica, que vive esse momento político ímpar e que pode trazer benefícios para o nosso planeta, que é o que todos nós esperamos. Mas eu voto com a desembargadora Ilna, nos exatos termos do voto que ela aqui apresentou, pelas razões também já externadas, ratificando o meu voto já lançado no sistema. E eu indago agora ao desembargador Eduardo Escossa Fava. Como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Também faço minhas vossas palavras. Parabenizo ao doutor Gustavo José. E com relação ao voto, eu também não tenho como me afastar ao judicioso voto elaborado pela desembargadora Ilna, a quem eu parabenizo e ratifico o voto na sua integralidade. Como voto. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido, e recurso de Marcelo Regis, parcialmente conhecido e parcialmente provido. Doutor Gustavo, até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Obrigado, doutora. Até mais. Chamo o número 8 da lista das sustentações orais, é a apelação 00945503, número 57 da pauta 28, também da relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, a quem nesse minuto eu passo então a palavra. Obrigado, presidente. A defesa deseja fazer a sustentação. Desembargadora Ilna, eu esqueci de saudar a advogada. Aqui está Francisca Alessia Vanessa Alencar da Costa. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, desembargador. Seja muito bem-vinda. E eu, então, devolvo a palavra à desembargadora Ilna. Eu pergunto à defesa se insiste em fazer a sustentação pelo motivo que foi provido. Então, eu faço a dispensa, excelência, da sustentação. Desde já agradeço aqui a oportunidade de ter sido oportunizado pela sustentação oral e saúdo a todos presentes da segunda Câmara, principalmente na pessoa da presidente, doutora Vanja, e doutora relatora Maria Ilna. Muito obrigada.
A palavra à presidência. Desembargadora Ilna, acho que tem que perguntar ao Ministério Público também, né, se deseja fazer a sustentação. Ele fazer a sustentação? Não, Excelência. Não, Excelência. Okay. Obrigada por perguntar. Então, eu anuncio a decisão, que é... A desembargadora Ilna, acho que a senhora deveria ler pelo menos a ementa, não é isso? Vou ler. Peço licença a todos para realizar a leitura do projeto de ementa. Ementa, apelação penal e processual penal. Tráfico de drogas. Restituição de coisas apreendidas, pretensão de restituição de bem apreendido, arma de fogo, sem imposição da condição de depositário fiel. Acolhimento, ação penal, julgada no juízo de origem. Arma de fogo pericializada, com laudo. Travou a internet da desembargadora. Estamos fazendo aqui o contato com o gabinete. Desembargadora Ilna, nós tivemos uma interrupção na leitura de Vossa Excelência. Começar, desembargador, presidente. Eu não sei, não me lembro exatamente onde foi que parou, talvez fosse necessário a releitura. Eu vou fazer a releitura. Acho que ela tinha falado da arma de fogo, presidente, se não me lembro, se não me causa... ficou exatamente aí, na questão da arma de fogo, a arma periciada. A arma havia sido periciada já, isso mesmo, desembargador Sérgio. Eu vou fazer a releitura, presidente. Ok. Ementa, apelação penal e processual penal, tráfico de drogas, restituição de coisas apreendidas, pretensão de restituição de bem apreendido, arma de fogo, sem imposição da condição de depositário fiel, acolhimento, ação penal julgada no juízo de origem, arma de fogo periciada com laudo pericial presente nos autos. É devidamente caracterizado o desinteresse do bem apreendido para a ação penal, ter necessidade de retirada das restrições impostas pela condição de depositário fiel, recurso conhecido e provido. É como voto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigada, desembargadora Ilna. Votamos com Vossa Excelência, eu, desembargador Eduardo Costa Fava, e eu digo que acompanho Vossa Excelência na sua integralidade. Desembargador Eduardo, como vota também, Vossa senhora Excelência? presidente, na mesma toada, com a relatora. Muito obrigada, e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso provido. Doutora Vanessa, obrigada, e até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. E eu que agradeço a Excelência pelo movimento. Boa tarde. Boa tarde. Eu chamo o número 9, é a apelação 0017-637-86, número 31 da pauta 28, cuja relatoria é do desembargador Sérgio Parente. Desembargador Sérgio, passo a palavra a Vossa Excelência. Desculpem, o advogado é o doutor Antônio Edinaldo Altino de Melo. Doutor Edinaldo está na sala, e vejo aqui, doutor Altino de Melo, boa tarde, seja bem-vindo. Só para testar o som de Vossa Excelência. Boa tarde, Excelências. Ok, muito obrigada, doutor Altino, e eu passo a palavra, então, para o desembargador Sérgio. Muito grato, presidente, pela concessão da palavra. Doutor Altino e a doutora Nádia, não vou perguntar mais, que ela já disse que a posição dela serviria para os demais. Eu indago ao doutor Altino se tem interesse que eu leia o relatório, tendo em vista que ele já foi publicado, como forma de agilizar nossos trabalhos.
Dispensa, Excelência. Pois não. Então, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio, e eu passo a palavra para o doutor Antônio Edinaldo Altino de Mello, pelo tempo regular de 15 minutos para a sua sustentação oral. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Colenda, Segunda Câmara Criminal, ínclitos julgadores, douta Procuradoria de Justiça, serventuários e demais advogados que acompanham a presente sessão. O apelante pleiteia aos doutos desembargadores que não permitam que a sentença condenatória do Tribunal do Júri da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús continue a prevalecer pelas razões a seguir aduzidas. Resumo dos fatos. Narrou a denúncia que no dia 25/11/2012, na localidade de Paraíso, zona rural de Crateús, às margens do açude Carnaubal, o acusado, fazendo uso de uma foice e uma arma branca, faca, desferiu o primeiro golpe no pescoço e continuou a sessão de golpes no corpo da vítima, causando-lhe lesões corporais graves. A vítima foi socorrida para o hospital, vindo a falecer 22 dias depois. O motivo do crime, de acordo com a denúncia, seriam desavenças antigas entre acusado e vítima por questões agrárias. Nas palavras do promotor que assinou a peça, abre aspas, a determinar o despropositado crime apenas intermitentes querelas que constantemente cultivavam os agressores, precipitando desfecho trágico para a vítima. Fecha aspas. A denúncia informa ainda que a materialidade está comprovada com o auto de exame de corpo de delito, cadáver, acostado aos autos, as folhas 40 a 43, que indica como causa morte, choque hipovolêmico causado por perfurações de arma branca. Sobre o réu e a vítima. O réu tem atualmente 72 anos e tinha 61 na data dos fatos. A vítima era bem mais jovem, contava com 49 anos, de acordo com a certidão de óbito de folhas 44. Além da idade avançada, o réu também está acometido por sérios problemas cardíacos, residindo e fazendo tratamento médico no estado do Rio de Janeiro. Exerceu o seu direito constitucional de não comparecer à sessão de julgamento por receio de não suportar atenção peculiar à ocasião. Tem 16 filhos, sendo 3 deles ainda crianças. O réu e a vítima eram pessoas de bem e que até a data do fato não ostentavam antecedentes criminais. Tentaram resolver sua contenda na Associação dos Usuários de Água do Açude Carnaubal, documento às folhas 62, e na Delegacia de Polícia, mas não obtiveram êxito. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A exposição dos fatos por parte da defesa em plenário demonstrou de forma categórica que o réu agiu em legítima defesa, pois as lesões descritas no laudo cadavérico somente se coadunam com a versão do réu contida às folhas 11 e 12 dos autos. Vale ressaltar que tal versão foi dada em seu interrogatório policial, um dia após a prisão em flagrante, sem a presença de advogado e bem antes da juntada do laudo cadavérico. Já as versões das testemunhas oculares, que, diga-se de passagem, trabalhavam para a vítima, são contraditórias, mencionando lesões não descritas na perícia, denotando claramente a absoluta desconexão entre tais versões e a prova científica contida no laudo de exame cadavérico, as folhas 43 e 44. O Ministério Público afirmou que a vítima fora lesionada no pescoço. Ocorre, excelências, que a única lesão no pescoço da vítima descrita e fotografada pelo perito foi uma lesão de natureza cirúrgica do tipo traqueostomia. O referido documento menciona ainda que a vítima não sofrera nenhuma lesão no crânio e nem no encéfalo, desmentindo mais uma vez as versões fantasiosas das testemunhas que tentaram de todo modo passar a imagem de que o réu iniciou a agressão atingindo a vítima com uma foice no pescoço e na cabeça. Ademais, a prova científica descreve apenas 2 lesões pérfuro-incisas produzidas por instrumento pérfuro-cortante do tipo arma branca, faca. Não consta no laudo nenhuma lesão corto-contusa produzida por instrumento corto-contundente do tipo foice em nenhum lugar do corpo da vítima. Repita-se que as lesões descritas no laudo, de modo como a localização de ambas, jamais poderiam ser produzidas pelo réu da forma como as testemunhas narraram em seus contraditórios depoimentos.
Cada uma enxergou uma dinâmica diferente para o mesmo fato, porém nenhuma delas descreveu de forma que se coadune com a descrição do perito. No dia dos fatos, o réu afirmou que estava voltando da vazante com uma foice e uma faca, seus instrumentos de trabalho, e encontrou a vítima, momento em que iniciaram uma discussão sobre as terras e a vítima pegou um pedaço de pau e desferiu o primeiro golpe no braço do réu, derrubando a foice. Em seguida, desferiu a segunda paulada em sua cabeça, caindo ao solo sangrando muito, tendo a vítima dado seguimento nos golpes de pau e o réu se defendendo no chão, momento em que sacou a faca e desferiu 2 golpes na vítima para se defender. A versão do acusado é a única que se coaduna com a descrição das lesões produzidas na vítima. Vale ressaltar que seu interrogatório foi prestado no dia seguinte ao fato, que não foi acompanhado por advogado, conforme se demonstra com as assinaturas do termo de folhas 12. Ademais, quando do seu interrogatório, não havia ainda o laudo cadavérico, motivo pelo qual as coincidências de ambas as informações demonstram categoricamente que o réu agiu amparado pela excludente da legítima defesa e que não lhe restava outra conduta a não ser a que lançou mão com o inequívoco intuito de cessar a injusta agressão a qual estava sofrendo. De acordo com a versão do réu e a dinâmica dos fatos que se extrai da descrição e da posição das lesões no laudo cadavérico, apenas e tão somente daquela forma tais lesões poderiam ser produzidas, ou seja, com o réu no chão e a vítima por cima, deferindo golpes de pau com a mão direita e a esquerda apoiando no peito do réu. Nesse momento, o réu sacou a faca de sua cintura e desferiu o primeiro golpe na altura do cotovelo do braço esquerdo da vítima. Como a vítima era destra e o primeiro golpe a atingiu em uma região não letal, devido ao calor das agressões, aquela continuou agredindo o réu, que em seguida desferiu, ainda no chão, o segundo golpe de faca, agora na região lateral do tórax, sendo a lesão produzida em posição horizontal, extirpando qualquer dúvida acerca da dinâmica dos fatos e da posição em que se encontravam vítima e réu. Após o segundo golpe, a vítima cessou a injusta agressão e caiu para o lado, momento em que o réu não mais desferiu nenhum golpe nela e correu para casa, fato esse narrado pelas próprias testemunhas presentes ao local. Talvez o fato de a vítima ser oriunda de uma família tradicional, influente e muito querida na cidade tenha comprometido a imparcialidade dos julgadores. Percebam, nobres magistrados, que a testemunha Raimundo Teixeira Lima, as folhas 20, narra que o réu desferiu 3 perfurações à faca na vítima, como se ambas estivessem lutando em pé. Já a testemunha Renato, filho de Raimundo, descreve outra dinâmica para o mesmo fato. Segundo esta, a vítima caiu de costas, quando tropeçou em um tronco e foi atingida pelo réu no chão. Em nenhuma das dinâmicas descritas pelas testemunhas supramencionadas, o réu teria produzido as lesões descritas pelo perito, de acordo com as 7 das lesões e as posições delas. Ambos em pé e com a vítima de posse de um pau longo, não teria como o réu atingi-la na lateral do tórax, abaixo do braço. Menos provável ainda seria a dinâmica descrita pela testemunha Renato, pois a vítima caída de costas no chão teria lesões de defesa na parte posterior dos antebraços, bem como as perfurações teriam sido produzidas na parte frontal do tórax e pescoço. Da qualificadora do motivo fútil. Também acerca da qualificadora, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Haja vista que a defesa levou ao conhecimento do Conselho de Sentença o relatório do inquérito policial constante às folhas 28, onde a autoridade policial não indiciou o apelante na referida qualificadora, pois mencionou que as investigações apontaram que a motivação se deveu a antigas questões agrárias e no dia do fato ocorreu mais uma discussão acerca desse mesmo fato. A própria inicial acusatória se refere às antigas questões agrárias como caracterizadora do motivo fútil, o que não condiz com o conceito doutrinário de futilidade e muito menos com a jurisprudência majoritária que afasta essa qualificadora quando o fato é precedido de uma discussão, pois a futilidade deve ser o móvel imediato do crime. Por todo o exposto, nobres julgadores, está mais que comprovado que o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa,
posto que, de acordo com o laudo cadavérico e sua versão dos fatos, em inteira consonância com as lesões descritas na prova científica, não deixam dúvidas de que todos os requisitos contidos no artigo 25 do Código Penal estão contemplados, a saber, o uso moderado. O primeiro golpe não foi suficiente para fazer cessar a injusta agressão. Tendo o segundo atingido tal finalidade, o réu não mais prosseguiu nos golpes. Dos meios necessários, a faca, seu instrumento de trabalho, que portava voltando da vazante. Para repelir injusta agressão atual, a vítima estava em cima do réu, o agredindo intensamente a pauladas na cabeça. E a direito seu, sua vida. A defesa também sustentou a tese subsidiária da inexigibilidade de conduta diversa, demonstrando que naquela situação o réu não teria como agir de maneira diferente. Diante do exposto, a defesa requer a vossas excelências que o presente recurso de apelação seja julgado procedente para determinar a realização de novo júri, por estar a decisão apelada manifestamente contrária à prova dos autos. Em sendo diverso o entendimento de vossas excelências, o apelante requer o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, haja vista ser primário, não ostentar antecedentes, ser idoso de 72 anos e com seríssimos problemas cardíacos. Ademais, excelências, o fato ocorreu no ano de 2012, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre os quais o da contemporaneidade. É como se manifesta a defesa. Agradeço pela atenção de vossas excelências. Obrigada, doutor Altino, e eu passo, então, a palavra à doutora Nádia Costa Maia, como representante do Ministério Público, para a sua sustentação oral. Obrigada, excelência. O Tribunal do Júri tem sido constantemente alvo de críticas, porque exigem dos jurados o que é irreal, inclusive no mundo cotidiano, que é uma precisão milimétrica na análise de tudo. Mas o que a legislação e a Constituição prevê em relação aos jurados é que eles admitam como verdadeiro o que está correlacionado e comprovado nos autos. A tese de defesa foi rejeitada pelos jurados e viram a comprovação da autoria, do qual o próprio réu não se afasta, inclusive o réu manifesta que vinha trazendo a foice e a faca, e a materialidade, que também não tem como ser afastado, uma vez que existe um laudo necroscópico. O choque hipovolêmico foi causado pela lesão causada pelo réu. De novo, um liame de nexo de causalidade factível e que foi claramente observado pelos jurados. Os jurados verificaram, dentro da sua compreensão, uma tese manifestada pela acusação e que encontra respaldo dentro dos autos. E absolutamente nada há a retorquir nisso. Existem depoimentos que foram prestados que demonstravam que o ataque partiu e teria partido do acusado. Foi por este motivo que provavelmente o acusado, mesmo tendo usado do seu direito de não comparecer ao júri, foi visualizado claramente responsabilizado. A vítima estava desarmada e foi atacada a golpes de foice e faca. A defesa manifesta que teria havido uma legítima defesa, entretanto, o Ministério Público de Piso demonstrou claramente que não houve o uso moderado de meios necessários, não houve comprovação de nenhuma injusta agressão atual e iminente. Em relação ao motivo fútil, não foi as desavenças do passado que causaram o embate. O embate naquele momento foi a passagem entre terrenos por uma cancela e invasão de animais. Se uma invasão de animais causar a morte de outrem, e isso não for um motivo fútil, é difícil a gente precisar o que há de ser. Entender-se como hábil, como motivo justificado para a morte de alguém, uma invasão de animais por causa de uma cancela, é colocar o valor da vida humana absolutamente abaixo
de qualquer valor monetário factível. Ou seja, o ser humano passa a não ter valor nenhum. Porque este motivo não seria fútil. É este o pensamento da defesa. Não há nenhuma dúvida sobre a autoria, não há nenhuma dúvida sobre a materialidade. A condenação do apelante foi absolutamente dentro da prova dos autos. O júri se deu de forma escorreita, não há nenhuma nulidade visível nos autos. A competência do julgamento dos crimes dolosos contra a vida prevista constitucionalmente foi observada. Os jurados admitiram as teses postuladas pelo Ministério Público porque entenderam a veracidade desta tese diante dos dados que lhe foram demonstrados e das provas que lhe foram mostradas. Portanto, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que poderia ensejar qualquer nulidade ou qualquer modificação no decisum que foi colocado nos autos. Portanto, excelências, reiterando o parecer já ofertado em relação à apelação, eu entendo que a sentença está absolutamente correta, não há nenhum motivo para modificação, portanto, o não acolhimento desta apelação, uma vez que os jurados decidiram por acolher uma das versões apresentadas em juízo e que esta versão encontra respaldo nas provas produzidas. Entendo pelo conhecimento e improvimento do apelo, é como me manifesta, excelência. Obrigada, doutora Nádia, e eu, então, agora devolvo a palavra ao relator desembargador Sérgio Parente para a leitura do seu voto. Não, presidente, muito grato pela devolução da palavra. E existiam duas teses. E como bem disse a doutora Nádia, não há nenhuma situação aqui, né, a revelar qualquer equívoco do tribunal do júri. Há, inclusive, nos autos, informações de que quando o réu fechou a cancela, inclusive mandou avisar, e a vítima não estava sozinha, me parece que outras pessoas também tentaram passar pelo local e foram impedidas. E quanto a essa questão das lesões, Altino, que o senhor comentou, realmente foram duas lesões sofridas, uma, se não me engano, no cotovelo, e uma outra que foi até o pulmão, que foi a que causou a morte dele. Então, até isso, não tem dúvida de que o que ocorreu foi justamente por conta da facada que ele levou. Então, assim, não nos cabe aqui escolher a melhor tese. O que nos cabe aqui é ver se, para a formulação daquela tese que foi escolhida pelo tribunal do júri, havia essa possibilidade, que não havia nenhuma prova contrária que nos levasse a crer que aquilo efetivamente não pudesse ter ocorrido. E, nesse sentido, acho que a doutora Nádia colocou muito bem essa situação, de forma que eu peço licença ao senhor para ler aqui somente o caput da ementa. Eu faço na seguinte forma: ementa penal e processo penal, apelação criminal, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, Tribunal do Júri, recurso da defesa, alegação de julgamento contrária à prova dos autos, e na ocorrência, dualidade de versões, compatibilidade entre a tese acolhida pelo Tribunal do Júri e um conjunto fático probatório, decisão baseada em versão existente, requisitos do Instituto da Legítima Defesa não preenchidos, apelo conhecido e desprovido. Então, é dessa maneira que voto. O presidente lhe devolve a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. E votamos com Vossa Excelência a desembargadora Ilna e eu. E eu indago a desembargadora Ilna. Como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna. E eu, da mesma forma, também acompanho o voto do relator em todos os seus termos. Dessa forma, eu anuncio a decisão que é por unanimidade, recurso improvido. Doutor Altino de Mello, um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim o quiser. Prazer foi meu, Excelência. Obrigado a todos. Eu, então, chamo o número 10 da lista das sustentações orais, é a apelação
0713175, número 65 da pauta 28, cujo relator é o desembargador Eduardo Escorça Fava. E o advogado é o doutor Paulo Giorgio, acho que é isso assim a pronúncia, né? Quezado Gurgel e Silva. Doutor Paulo. Boa tarde, excelência. Porque o nome Paulo é italiano também, não é isso? Eu puxei na pronúncia. Boa tarde, doutor Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu passo, então, a palavra ao desembargador Eduardo Escorça Fava. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor Paulo e o consulto se me dispensa da leitura do relatório, uma vez que a peça já se encontra nos autos. Sim, senhor, excelência, dispenso. Então, como o Ministério Público já havia expendido a manifestação, devolvo a palavra para Vossa Excelência, presidente. Muito obrigada, desembargador Eduardo Escorça Fava, e eu passo a palavra para o doutor Paulo, pelo tempo regulamentar de 15 minutos para a sua sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Paulo. Obrigado. Excelentíssimos senhores juízes componentes desta Câmara Criminal, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, excelentíssimos colegas advogados, aí presentes e presentes também aqui através da videoconferência, a todos uma boa tarde, quase uma boa noite. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar esta Câmara, porque esse processo chegou nesta Corte em 31 de maio desse ano, e já hoje, no dia 9/8/2023, já é submetido à decisão. Lembrando que solicitei, quando da apelação, que fosse apresentado as razões em segunda instância, o que gera algum percalço a mais, obviamente, pela necessidade de intimação da parte apelante para depositar suas razões, em seguida as contrarrazões do Ministério Público, e mesmo assim, nessa circunstância, o processo está sendo julgado num tempo formidável e é digno de parabéns. Fico muito feliz por trabalhar como advogado numa corte que há uma preocupação não apenas pela qualidade das suas decisões, mas também pela eficiência e o tempo de tramitação. Mesmo as pessoas que, às vezes, são condenadas e, a princípio, não querem que seus processos sejam resolvidos logo, mas é sempre um acalento saber que alguém cuida dos processos no tribunal, analisa, tramita, a marcha processual, as suas engrenagens, elas funcionam. Então, mais uma vez, parabéns. Bem, voltando aqui à questão, trata-se de um recurso de apelação manejado pela defesa, descontente com a condenação firmada pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Juazeiro do Norte, com relação à condenação por crime, homicídio no trânsito, ocorrido aqui na cidade de Juazeiro do Norte, de onde falo. Esclareço a Vossas Excelências que não há, neste caso, provas minimamente suficientes para embasar uma condenação.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimento também o doutor Luciano Dantas e consulto se me dispensa da leitura do relatório, sobretudo porque a peça já se encontra nos autos. Por mim, dispensa. Então, senhora presidente, devolvo-lhe a palavra para encaminhamento das sustentações orais. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava, e eu passo, então, a palavra para o doutor Luciano Dantas Sampaio Filho, para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora desembargadora, doutora Vânia Fontinelli, presidente da segunda Câmara, doutor Sérgio Parente, doutor Francisco Eduardo Costa Fava, grande jurista. Eu já tive o prazer de participar de julgamento no TRE em 2019, relator desse feito, e demais jogadores, Ministério Público, servidores. Excelências, trata-se de um recurso de distrito em fase de decisão de pronúncia, que foi prolotada pelo juiz da comarca do Acarape, comarca que hoje nem existe mais. Os 4 pontos principais abordados pela defesa foram: primeiro ponto, nulidade da sentença de pronúncia, face ao excesso de linguagem e violação à competência do júri, porque o juiz, ao prolotar a decisão de pronúncia, afirmou que o crime foi cometido após uma briga entre vítima e acusado, como também afirmou que o crime foi cometido mediante embuste e surpreender a vítima. Nesse sentido, a defesa invocou a questão do excesso de linguagem. Outro ponto invocado pela defesa foi a absorção sumária do réu em fase da legítima defesa, porque o crime foi cometido durante brigas, durante discussões que envolviam um fato, a vítima, o irmão do acusado e o acusado. Então, segundo ponto mencionado na defesa, para que Vossa Excelência apreciem a questão da legítima defesa. O terceiro ponto, até subsidiária, é a retirada das qualificadoras. Por quê? Porque a denúncia do Ministério Público apontou 2 qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Entretanto, Excelências, conforme analisado nos autos e deixado claro aqui no recurso, o fato em si, a suposta prática do crime em si, ocorreu no contexto de briga, de contenda, de confusão entre vítima, o acusado, amigos da vítima e o irmão do acusado. Portanto, não há que se falar em surpresa e nem motivo fútil. É assim a jurisprudência, inclusive, dessa própria segunda Câmara, num recurso julgado pelo então já falecido, saudoso Antônio Pádua, em que afirma em seu voto que quando há brigas, contendas entre vítima e acusado, não há que se falar nem motivo fútil e nem uso de recurso que dificulta a defesa da vítima. Cito também um julgamento do Tribunal de Minas, julgado pelo relator Eduardo Machado, que diz: existindo provas no sentido de que antes da prática do crime contra a vida ocorreram discussões e desentendimentos entre a vítima e o agente, e cabível se falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Cita aqui o desembargador: a qualificadora do homicídio consistente do emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima, ela pressupõe a ocorrência de ataque sorrateiro, insidioso e inesperado, o que não ocorre se o réu desferir o disparo de arma de fogo contra a vítima em um contexto de desentendimentos e agressões. Conforme os depoimentos de várias testemunhas aqui nos autos, elas dizem o seguinte, que a confusão, o crime começou mediante provocação da vítima, quando provocou o irmão do acusado e o acusado, e gerou essa contenda e acabou aí na morte da vítima. Portanto, Excelências, cita aqui, por exemplo, o depoimento da testemunha Francisca Rosana
as folhas 129, Francilna, as folhas 127 e demais. Então, para acabar, está bem claro na petição, requeremos o deferimento do recurso por todas essas circunstâncias. Obrigada, doutor Luciano, e eu passo a palavra à doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Obrigada, Excelência. Cumprimentando o doutor Luciano, e embora eu ache sempre muito interessante o esforço da defesa, eu não consigo me afastar do que está nos autos. E o que está nos autos demonstra que a vítima foi morta em face dos golpes proferidos pelo acusado, e esses golpes teriam sido suficientes para causar-lhe a morte, segundo o laudo, da seguinte forma, onde foi constatado 2 escoriações no dorso, 2 feridas multiformes superficiais na face anterior do tórax, uma ferida pérfuro-cortante superficial no hemitórax direito e uma ferida pérfuro-cortante profunda na região da subclávia direita. E provavelmente foi a que deve ter sido a fatal, como se diz no popular. E a vítima teria sido abandonada no local, agonizando. Isso é o que está nos autos. O próprio recorrente confessou ter desferido os golpes contra a vítima, utilizando-se de um instrumento cortante, punhal. A alegativa de excesso na linguagem não vislumbrei ao verificar os autos. Vislumbrei que o juiz foi absolutamente econômico, não houve excesso na sua linguagem, né? Entendo que ele aplicou corretamente a jurisprudência e a legislação pertinente, observando-se a súmula 3 do TJCE, em que as circunstâncias qualificadoras da peça acusatória somente são excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes, em face do princípio dubio pro societate, e que, portanto, eu entendo pelo não acolhimento deste recurso em sentido estrito defensivo, entendendo a regularidade do feito e que o pedido de absolvição sumária por reconhecimento de legítima defesa não se coaduna com o que tem nos autos. Para ser bastante sucinta e não postergar mais, eu reitero o parecer ofertado nos autos e leio a ementa para fins de registro, dizendo que nesta fase processual, nos crimes do Tribunal de Júri, entendo vigorar o princípio indúbio pro societate. Trata-se, portanto, de recurso em sentido estrito defensivo, recorrente, homicídio qualificado, pronúncia, nulidade de sentença, impossibilidade, excesso de linguagem, regularidade vernacular, pedido de absolvição sumária do réu por reconhecimento de legítima defesa, impossibilidade, inexistência de comprovação cabal e irretorquível de excludente de licitude na questão. Eventuais dúvidas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Ausência de elementos inexoravelmente aptos a alijar em sede de juízo as figuras que qualificam o crime. Inviável, portanto, a exclusão das qualificadoras manifestadas na pronúncia. Inteligência da súmula 3, TJCE, preservação da competência constitucional do júri, parecer excelências pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É como manifesto. Obrigada, doutora Nádia, e eu, então, devolvo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Escossa Fava, para a leitura do seu voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero aqui os cumprimentos, também parabenizo aqui o doutor Luciano Dantas, não só pela brilhante sustentação oral, mas também pela peça recursal apresentada, em que registra densa fundamentação jurídica a respeito do caso. Louvo também a sensibilidade da doutora Procuradora de Justiça, doutora Nádia Costa, com a maestria que é peculiar, de uma forma muito tranquila, analisando aí a prova de uma forma bem didática. O voto ele vem exatamente nessa questão, nesses pontos levantados pela Procuradoria. Eu peço as respeitosas vênias à defesa, mas também em análise dos autos, eu não vislumbrei aqui excesso de linguagem por parte do eminente magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia. Me parece que ele agiu de uma forma muito comedida, muito prudente, procurando não avançar muito no mérito, e isso é importante porque
a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e que isso quem tem que analisar de uma forma mais acurada é o Tribunal Popular. Eu também não vejo aqui, doutor Luciano, prova em conteste de alguma causa de exclusão de punibilidade, mas sobretudo no que diz respeito ao pleito de absorção sumária, há dúvidas nos depoimentos, né? E isso a gente precisa ter muito cuidado em analisar isso, porque o juiz presidente ele apenas conduz de uma forma serena para que o povo decida realmente e analise de uma forma soberana todo o contexto probatório. Eu também, que diz respeito ao decote, eu também caminho aqui o voto mediante a aplicação da súmula número 3. É bem verdade que a gente também não pode agir de uma forma tão passiva, de dizer que tudo é para o tribunal do júri e simplesmente endereçar isso sem fazer um mínimo de análise probatória, mas eu estou aqui muito tranquilo de encaminhar o voto nessa linha, nessa diretriz apresentada pela doutora Procuradoria e a Justiça, pedindo, mais uma vez, renovando as minhas desculpas ao eminente doutor Luciano Dantas. Então, procedo aqui a leitura do projeto de emenda. Penal e processo penal, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal Brasileiro, recurso defensivo, sentença de pronúncia. 1. Preliminar. Alegação de nulidade e excesso de linguagem na fundamentação da decisão de pronúncia. Suposta quebra de imparcialidade do juízo processante. Inocorrência. Magistrado que se limitou a realizar juízo de admissibilidade da denúncia sem aludir a qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva. 2. Pleito de absolvição sumária, inexistência de prova indene de dúvida acerca da excludente de ilicitude da legítima defesa, existindo dúvida razoável sobre a ocorrência de crime doloso contra a vida, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, indicação da materialidade do fato e dos indícios de sua autoria. Princípio indúbio processo etate, competência do Tribunal do Júri. 3. Pretensão de decotes das circunstâncias qualificadoras, não acolhimento, necessidade de submissão ao Tribunal Popular, súmula 3 do TJCE. Então, nessa linha interativa, senhora presidente, recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava, e votam com Vossa Excelência o desembargador Sérgio e a desembargadora Ilna. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Não, presidente, acompanho o relator. Obrigada, desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna, e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso improvido. Doutor Luciano, parabéns pelo seu desempenho. Mais uma vez, obrigada por Vossa Excelência estar aqui. Se Deus quiser, até uma próxima vez. Boa noite e bom trabalho a todos. Boa noite. E assim vencemos a nossa pauta. Eu indago, alguém tem algum requerimento? Não havendo, então, eu desejo fazer, declaro encerrada a presente sessão, não sem antes agradecer, reiterar os agradecimentos à presença dos advogados, a quem nos assiste, aos servidores que estão conosco até essa hora, bastante avançada, mas como nós estamos acostumados a um maior, nós sempre louvamos aqueles que nos acompanham. Os agradecimentos à Polícia Militar e a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, excelências. Até mais. Boa noite. Essa procuradora é firme, né?